Fuga de Alexandre Ramagem, hein? Deputado que foi condenado pela trama golpista no núcleo crucial, né, no primeiro julgamento, que levou Bolsonaro, Braga Neto e Heleno, é visto nos Estados Unidos, né, e ele não tem autorização para viajar. E há a possibilidade de a Câmara ter acobertado a fuga dele. Vamos olhar a repercussão disso agora. Antes de mais nada, peço o like de vocês aí. Vocês, por favor, se inscrevam e ativem as notificações do canal para a gente continuar trazendo notícias do dia aqui para vocês. Vamos assistir um vídeo no UOL primeiro, então, dando a notícia do Ramagem viajar a Miami de forma clandestina. Eu gosto quando eles aliviam o discurso, né? Viagem clandestina, fuga. Ele está condenado, ele não pode sair do país. Fuga. Mas vamos assistir. O deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, deixou o Brasil de forma clandestina. Ele foi condenado a 16 anos por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. No acórdão da condenação, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, havia registrado um impedimento de que os réus deixem o país, mesmo com a sentença ainda não sendo cumprida. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou ao UOL que Ramagem está em Miami, mas disse que não tinha sido informado pelo deputado de sua saída. Ora. Nem o Valdemar sabia, hein? Uma foto de Ramagem com sua esposa num condomínio de luxo em Miami foi publicada pelo site Platô BR. Não há informações de quando Ramagem deixou o país e nem de que forma, já que a princípio o passaporte de Ramagem, que tem também passaporte diplomático, deveria estar apreendido. O UOL tentou entrar em contato com o deputado, com a sua assessoria e com os advogados, mas não obteve retorno. Ramagem foi condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. No total, ele foi condenado a 16 anos e um mês em regime fechado. Vejam a covardia do bolsonarismo, né? Ramagem esse que era o brabão, né? Quando estava no Congresso, quando estava participando de alguma CPI, ele era o brabão, sempre que abria a boca, né? Ele foi o cara que, inclusive, pelas investigações e pelas suspeitas, capitaneou a ABIN paralela, né? E todo esse brabismo acaba em fuga. E essa sentença está muito perto de ser cumprida. Agora, com a notícia de que Ramagem deixou o país, deputados ligados ao PSOL do Rio de Janeiro já protocolaram no STF e na Polícia Federal um pedido de prisão urgente do deputado. Confira os desdobramentos dessa saída de Ramagem do país aqui na cobertura do UOL. Muito bem. Mas o que fica é um questionamento, tá? Se ele fugiu, o que impede os outros condenados de também fugirem? Aqueles que não estão preventivamente presos. Que impede? E aqui tem uma notícia lá da revista Fórum, tá? Câmara acobertou fuga de Ramagem para os Estados Unidos e votação do PL antifacção pode ser anulada, diz deputado. Seria muito bom, né, se fosse possível. Eu acho importante, inclusive. Condenado a mais de 16 anos à prisão pela STF e proibido de sair do país, Ramagem fugiu para Miami e de lá ele votou a favor do projeto relatado por Derrite. Olha só, ele ainda votou remoto. Cara de pau, velho. Ele fugiu do país e votou remoto, estando licenciado da Câmara. Eu queria entender esse conceito de licenciado que vota. Esse regimento da Câmara é muito frouxo, hein? A fuga de Ramagem aos Estados Unidos pode culminar na anulação da votação que aprovou o PL antifacção relatado por Derrite na última terça-feira 18. Matéria de Ivan Longo, lá na Fórum. Condenado em setembro a mais de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal, Ramagem, que foi diretor da ABIN do governo Bolsonaro, teve seu passaporte apreendido e estava proibido de sair do país. No entanto, ele foi flagrado essa semana em Miami. Ainda não se sabe como o bolsonarista fugiu do Brasil e entrou nos Estados Unidos. Mas já há pistas, tá? Ele foi primeiro a Roraima, pelo que eu vi em outro lugar. Segundo o deputado federal Rogério Correia, do PT Minas Gerais, Ramagem recebeu uma ajuda da Câmara em sua fuga.
O petista divulgou em suas redes sociais um documento oficial da casa, dando conta de que o bolsonarista obteve autorização para trocar o chip de seu celular institucional para um com roaming internacional, isto é, um chip adequado para viagens ao exterior. Acho que tá dado aí, né? Tá dado o prefixo. Se esse chip foi concedido pela Câmara já após a condenação do Ramagem, a Câmara ajudou, foi cúmplice da fuga. Desta maneira, relata Correia, Ramagem, diretamente de Miami, pôde votar a favor do PL antifacção, um projeto do governo Lula que foi totalmente modificado pelo relator Guilherme Derrite. Segundo o parlamentar do PT, pelo fato de Ramagem estar proibido de deixar o país, sua participação na votação do PL antifacção pode fazer com que a sessão seja anulada. Nossa, isso seria bom demais, gente. Mas como é que se faz isso? Vamos ver. Votação do PL das facções pode ser anulada. A Câmara concedeu troca de chip de linhas institucionais para o deputado Ramagem, foragido da Justiça, votar dos Estados Unidos no substitutivo do Derrite. A Câmara desobedeceu a determinação do STF, acobertou a fuga e permitiu que ele votasse, escreveu Correia. Cara, seria bom demais, hein? Fuga de Ramagem. Deputado Alexandre Ramagem, já sentenciado pela STF a 16 anos e 1 mês de prisão por participação na tentativa de golpe, foi localizado nos Estados Unidos após deixar o Brasil sem qualquer autorização oficial. A informação ganhou força quando o site Platô BR registrou o parlamentar circulando com a esposa em um condomínio de Miami. A presença do deputado no exterior contraria decisões judiciais que exigiam entrega do passaporte e proibiam deslocamentos internacionais de todos os condenados no processo que envolve Bolsonaro e seus aliados. A Câmara dos Deputados confirmou que não liberou viagens, não recebeu pedido de afastamento e registrou apenas a entrega de atestados médicos assinados por Ramagem entre setembro e dezembro. A direção do PL também afirmou não ter sido informada. Valdemar Costa Neto relatou surpresa ao tomar conhecimento da ida do parlamentar aos Estados Unidos. A defesa do deputado não respondeu aos contatos. Covardes. Veja abaixo imagens divulgadas pelo Platô BR que mostram Ramagem ao lado de sua esposa em um prédio de luxo em Miami. Tem vídeo, hein? Eles são muito corajosos, né, gente? Olha ali. Malhando, hein? Tava malhando ainda por cima. Estranho, porque assim, ele tá afastado sob justificativa de problemas de saúde, tá? O afastamento dele é por motivos de saúde. Aí tá lá, roupinha de ginástica, malhando com a patroa num condomínio de luxo em Miami, tá? Que maravilha, hein? Que maravilha. Pedido de prisão. Condenação de Ramagem está em fase final de execução e a ordem de prisão pode ser expedida a qualquer momento. Apesar de exercer mandato, apenas uma parte do processo relacionada a atos posteriores à posse foi suspensa. A perda do mandato está prevista na sentença, mas depende de análise da Câmara. Mais uma conivência da Câmara em não finalmente analisar e afastar o Ramagem, né? A fuga levou o deputado Henrique Vieira do PSOL Rio de Janeiro a protocolar pedidos de prisão cautelar no STF e na Polícia Federal. Outros parlamentares do PSOL, Tarcísio Mota, Chico Alencar, Lélia Petroni e Glauber Braga, assinam a solicitação. A Câmara simplesmente é um grande acobertador de golpistas, né? Acobertador, inclusive, de criminosos, né? Como está provado aqui agora. Eu acho incrível a Câmara ter esse poder, ter essas condições de acobertar criminosos, tá? E de blindar criminosos dessa forma tão descarada. Eu tô atônito com isso, porque assim, é preciso entender o que aconteceu com o Ramagem. Ele entregou o passaporte pessoal e o diplomático? Ele tinha outro passaporte? Ele tinha cidadania de outro país? Por que ele foi a Roraima antes de ir para Miami? Isso aparece aqui num outro material que eu tinha encontrado agora, é que eu não encontrei para mostrar aqui agora. Mas isso aparece em outro material.
E daí o corajoso, o brabão, né, o peitador Ramagem, agora simplesmente foge do país para não encarar sua sentença? E vai ficar tudo por isso mesmo? Eu sou de uma opinião mais radical, inclusive. Eu acho que não é só o pedido de prisão preventiva do Ramagem que tem que acontecer. Tem que acontecer todos que ainda não estão presos serem presos o quanto antes. Serem levados para Papuda e ficarem sob vigilância constante. E eu espero que isso acenda um sinal de alerta no STF para essa situação. Mas o mais grave de tudo, e isso tenha repercussões para a Câmara e seja responsabilizado quem autorizou o Ramagem a conseguir um chip internacional para poder votar remotamente, mesmo estando licenciado por problema de saúde. O que não parece ser o caso, afinal ele estava ali com roupa de ginástica, estava saindo de uma academia de um condomínio de luxo, que inclusive custa mais ou menos 2 mil por dia, onde ele está, 2 mil reais por dia, a estada dele nesse local. Então assim, tem muita coisa para ser resolvida nessa história, tá? Tem a conivência da Câmara com esse crime, tem a investigação de como o Ramagem saiu do Brasil, e tem também o fator de que agora é necessário um movimento de que se peça a prisão dele, mas na minha opinião, de todo o núcleo 1, todo o núcleo essencial. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu peço que vocês deixem o like ou dislike aí no vídeo, que vocês comentem a opinião de vocês sobre esse assunto, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nada, para a gente acompanhar os desdobramentos nos próximos dias dessa situação, tá bom, gente? Até a próxima!